Muito bem. Uma boa noite para todos. Que bom que você pode estar de novo aqui junto com todos nós na quinta-feira para o nosso estudo durante a semana. Esse estudo aí que já estamos fazendo há bastante tempo e tem sido muito bom, não é? Que bom que a gente pode continuar fazendo isso. Eu estou viajando, eu estou nos Estados Unidos, cheguei hoje de viagem. Vou passar uns dias aqui visitando com as igrejas e peço as orações de vocês por todas essas viagens que vou estar fazendo. E hoje eu vou precisar de muita ajuda, porque eu estou no meu celular. Então, no celular, vocês sabem que a gente não consegue ver muita gente, então eu não vou conseguir ver todos vocês. Então, peço a compreensão, a paciência, se a gente não conseguir ver você querendo falar, tá bom? Vamos começar com uma oração. Eu vou pedir ao nosso irmão Luiz que possa estar orando, né? Luiz, esposo da Nath, que possa nos dirigir numa oração inicial, lembrando do nosso irmão, então, José Antônio, que vai fazer uma cirurgia, né, para retirada de um câncer, e lembrando dessa guerra, não é, da Rússia com a Ucrânia. Temos irmãos em Cristo nos dois países, né? Então, para que Deus possa estar agindo, ele tem todo o poder, não é? E vamos orar para que isso possa terminar e que as pessoas não venham a sofrer, tá? Podemos orar, Luiz, por favor? Está me ouvindo? Sim. Então vamos orar então. Santo e eterno Deus, poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que existe. Deus Salvador, Deus grandioso, poderoso. Queremos nesse momento, Senhor, pedir pela cirurgia de José Antônio. Zara, Senhor, que o Senhor esteja no controle da situação, abençoando a saúde dele e a vida dele. Tenha misericórdia, Senhor, abençoe essa cirurgia, que ocorra tudo bem. O Senhor pode fazer todas as coisas, nós temos essa certeza. O Senhor pode fazer tudo o que o Senhor desejar. Nesse momento, temos misericórdia pela vida de José Antônio. E também pedimos, Senhor, pela situação da guerra, que o Senhor esteja abençoando na frente, trabalhando de alguma forma para que esse conflito possa parar, cessar. Que o Senhor esteja abençoando, tendo misericórdia dessas pessoas, Senhor, dessa situação. O Senhor pode reverter qualquer coisa. E por isso nós, confiantes, pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Abençoe, em nome de Cristo, nós, nesse momento, oramos e entregamos essa oração. Amém. 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 Obrigado, Luiz. Muito bem, então. Uma boa noite para todos. Vamos recomeçar o nosso estudo aqui sobre os milagres de Jesus aplicados para a nossa vida hoje. Hoje já é a nossa quinta semana, né? Vamos falar aí de um quinto milagre que nós vamos aplicar para as nossas vidas hoje. Já vimos Jesus, então, transformando a água em vinho, já vimos Jesus curando o filho daquele oficial do rei, já vimos a cura daquele paralítico em Cafarnaum e já vimos a cura do paralítico em Jerusalém. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do filho da viúva, lá na cidade de Naim. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7. É lá que se encontra este texto que nós vamos estudar hoje e aplicar em nossas vidas. Lucas, capítulo 7, começando no versículo 11. Lucas 7, 11. Tá?
Antes da gente ler esse texto, vamos só colocar aqui, geograficamente, aonde que Jesus está, né? No espaço e no tempo. Então, Jesus havia curado aquele paralítico em Jerusalém, nós vimos isso na semana passada. Ele cura um homem que tem a sua mão ressequida, você se lembra dessa história? Ele cura também o servo de um centurião na cidade de Cafarnaum, e agora ele vai ressuscitar o filho desta viúva. Jesus passou um tempo em Jerusalém, você se lembra? Já era a sua segunda festa da Páscoa, e agora ele já está de volta na Galileia. Jesus já havia, nessa época, escolhido os seus 12 apóstolos. Nós estamos aí vendo aonde que Jesus está no tempo, né? Nos seus 3 anos de ministério. Já havia escolhido os 12 apóstolos e já havia pregado aquele sermão do monte, não é? Que nós conhecemos lá em Mateus 5, 6 e 7. Talvez um dia antes ele havia curado o servo do centurião. E agora nós vamos encontrar Jesus na cidade de Naim, aonde vai acontecer esse milagre que nós vamos falar um pouquinho hoje. Então, quem gostaria de ler esse texto para nós? Lucas capítulo 7, versículos do 11 até o 17. Por favor. Eu leio. Pois não, eu não sei quem que falou, mas pode ler. Romilda. Romilda, pois não, Romilda. Tá bom. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar à porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou dentre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Muito obrigado. Então, aí temos esse milagre da ressurreição da filha, do filho desta viúva. Interessante que somente o evangelista Lucas relata esse milagre, né? Nós estamos vendo, como já falamos antes, alguns milagres, por exemplo, que João somente relata, né? Vimos os 2 primeiros, a transformar água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, só João relata. Aí vemos alguns outros que outros evangelistas relatam, como a cura do paralítico em Cafarnaum. Agora, este que vamos estudar hoje, a ressurreição do filho da viúva, somente Lucas relata este milagre. E os evangelistas, né, os evangelhos, eles relatam para nós, de uma maneira um pouco mais detalhada, 3 milagres de ressurreição que Jesus fez. Este aqui é um deles. Você se lembra quais são os outros 2? Lázaro. Lázaro é um, isto. Lázaro, E agora o outro, Lázaro E o outro? A filha A de menina. Jairo. Isso, A filha de aquela, Jairo. a menina, né? A filha do Jairo. Jairo, né? Isso. É a filha de Jairo. Isso, a filha de Jairo. Então, 3 milagres
que os evangelistas relatam com mais detalhes. Este que nós vamos estudar hoje, ressurreição do filho da viúva em Naim, a ressurreição da filha de Jairo, que nós vamos estudar também, e a ressurreição de Lázaro, que nós vamos estudar também, né? A gente não sabe quantos outros milagres de ressurreição Jesus fez, né? Mas que a Bíblia relata com mais detalhes são esses três. Lembra que a palavra de Deus diz em várias vezes que Jesus realizou vários outros milagres, mas muitos não têm detalhes, né? Nós vamos estudar só aqueles que têm detalhes. Então, esse aqui é um dos 3 milagres de ressurreição que a Bíblia relata com um pouco mais de detalhes. A cidade de Naim ficava aproximadamente a uns 40 quilômetros da cidade de Cafarnaum, aonde Jesus havia feito o seu último milagre antes desse, né? Ele curou o servo do centurião, lá em Cafarnaum. E ele está indo, então, para a cidade de Naim. A gente não sabe por quê. Jesus não foi convidado para ir para lá. Jesus não foi requisitado para ir para lá. Pelo que nós sabemos dos evangelhos, não havia ninguém mais conhecido que fosse da cidade de Naim. Da cidade de Caná tinha, lembra? Natanael, né? Mas da cidade de Caim, nós não temos ninguém que conhecemos. Mas Jesus vai para esta cidade. Interessante, né? Como o Senhor Jesus conhece todas as coisas. Ele sabia que alguém estava precisando muito dele naquela cidade. E ele vai ao encontro daquela pessoa necessitada. Ninguém pediu, ninguém requisitou, e ele está indo 40 quilômetros de distância. Hoje em dia, 40 quilômetros, para quem tem carro, moto, é quase nada, né? Meia hora, você faz 40 quilômetros. Mas naquela época, a pé, demorava, né? Imagina. E Jesus, então, provavelmente, depois do milagre, lá em Cafarnaum, curando o servo do centurião, ele vai e não para até chegar na entrada da cidade de Naim. O versículo 12, que a Romilda leu, né, fala que eles estavam do outro lado da porta da cidade. Pode ler o versículo 12 de novo, alguém? Eu leio. Tá bom. Ao aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Uhum. Interessante esse texto, porque o povo judeu, eles enterravam os seus mortos sempre fora dos muros da cidade, né? Se você lembra, nas leis que Deus deu para o seu povo, lá através de Moisés, né? Os mortos, eles eram sempre enterrados fora do acampamento, né? E o povo judeu tinha esse costume, por causa de higiene, de saúde, de enterrar os mortos fora dos muros da cidade. Então, uma multidão está saindo da porta da cidade e Jesus vem de encontro a esta multidão. Interessante que a Bíblia também ensina que os judeus, bem parecido com o povo brasileiro, né? Bem parecido conosco, o povo judeu enterrava os seus mortos no mesmo dia que eles morriam. Existem alguns países, como aqui nos Estados Unidos,
aonde os mortos são embalsamados. E muitas vezes demora uma semana, 10 dias, às vezes 2 semanas de velório, né? Para que todo mundo possa vir e falar com a família, não é? E prestar os respeitos. Às vezes tem famílias que moram longe. É um outro costume. O nosso costume aí no Brasil não é assim, né? A gente não tem o costume de embalsamar o corpo. Então, enterra-se rapidamente. O povo judeu também tinha esse costume de enterrar os seus mortos no mesmo dia. Alguém que está com a Bíblia aí pode voltar um pouco lá para o Velho Testamento e pode ler Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Deuteronômio 21, 23, por favor. Posso ler, Alan? Pois não, então, Adriano. Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aí, logicamente, obrigado, Adriana, né? Está falando aí sobre a morte de Jesus, não é? Mas era o costume do povo judeu, e aí um exemplo, né? De enterrar os seus mortos no mesmo dia. Lembra no livro de Atos, no capítulo 5, tem uma história sobre um casal, né? Alguém se lembra o nome desse casal? Ananias e Safira, irmão. Ananias e Safira, isso mesmo, né? Se a gente for voltar para lá e ler a história, nós vamos ver que os dois morrem e são enterrados no mesmo dia, né? Então, esse era o costume do povo judeu. E aqui também, né? Também. Provavelmente Jesus está chegando na cidade de Naim, por causa da distância de Cafarnaum. Provavelmente ele está chegando no final do dia, no final da tarde, daquele mesmo dia em que aquele menino, né, o filho da viúva, havia morrido, tá? Porque tinha que enterrar no mesmo dia. Então, Jesus se dirige para a cidade de Naim. Eu quero mostrar aqui, nesse milagre, 4 encontros interessantes que estão acontecendo aqui nessa história. Talvez você se lembre de mais um, e aí você adiciona aqui no nosso estudo. Mas eu achei 4 encontros bem interessantes acontecendo aqui nesse milagre que nós estamos estudando juntos. O primeiro encontro é um encontro de 2 multidões. Um encontro de 2 multidões. Presta atenção no contraste, na diferença entre essas 2 multidões. Uma multidão estava alegre com todas as maravilhas, os milagres feitos por Jesus. O texto que foi lido diz que Jesus veio em direção à cidade de Naim e uma multidão o acompanhava. Uma multidão, com certeza, alegre por ver tudo aquilo que Jesus fazia. A outra multidão que acompanhava o enterro era uma multidão triste, né? Lamentando a morte daquele filho. Um outro contraste entre essas 2 multidões era que uma multidão, a que seguia Jesus, estava indo em direção para a cidade. A outra multidão estava indo em direção
ao cemitério. Uma multidão alegre, a outra triste. Uma indo em direção à cidade, a outra indo em direção ao cemitério. E eu quero que a gente pense por alguns minutos neste primeiro encontro dessas duas multidões. De uma maneira bem semelhante, você e eu, nós fazemos parte de uma dessas duas multidões. Pensa um pouco comigo. Se nós estamos junto com Cristo, nós estamos alegres. Nós estamos indo em direção à cidade. Se você lembrar o livro de Hebreus fala muito sobre uma cidade aonde nós estamos indo em direção a ela. Abre alguém lá comigo rapidamente para Hebreus capítulo 11, aquele capítulo dos heróis da fé. Olha o capítulo 11, alguém leia o versículo 10. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Está falando sobre quem aí, Danilo? Ele esperava uma cidade. Quem é esse ele? Pegou agora, hein? Pode ajudar alguém aí? Como? Abraão. Abraão, isso, né? Abraão, né? Abraão esperava uma cidade. E lá no livro de Apocalipse, nós temos um pouco mais de detalhes, né, simbólicos, sobre esta cidade. Então, nós fazemos parte de uma dessas duas multidões. Se nós estamos com Jesus, nós estamos alegres, somos alegres, estamos caminhando em direção para uma cidade. Se nós estamos sem Jesus, nós estamos nos lamentando, como aquela outra multidão, tristes, mortos. Estamos indo em direção ao cemitério. Abre a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Alguém leia para nós aqui o capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. Posso ler? Pode ler, por favor. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que permanece rebelde não verá a vida. Né? Você e eu fazemos parte de uma dessas duas multidões. Ou com Cristo, alegres, indo para uma cidade, ou sem Cristo, tristes, nos lamentando, indo em direção ao cemitério. A pergunta óbvia, né, para você e para mim é: de qual parte dessas duas multidões nós fazemos parte? O primeiro encontro que nós vemos aqui nessa história, então, é o encontro de duas multidões. Tá? O segundo encontro, interessante aqui nessa história também, o encontro de dois filhos únicos. Dois filhos únicos. Um deles, Jesus, estava vivo, mas
estava destinado a morrer. O outro, o filho da viúva, estava morto, mas estava destinado a viver de novo. O encontro aqui de dois filhos únicos. E mais uma vez nós notamos, não é? O contraste entre estes dois, assim como o contraste com as multidões. Agora nós temos esses dois filhos únicos. Jesus estava vivo, porém destinado a morrer. E o filho da viúva estava morto, mas estava destinado a viver de novo, né? A ressuscitar. Interessante isso, não é? Esse encontro desses dois filhos únicos. A viúva não tinha outro filho, né? E naquela época, a viúva que não tivesse filhos, ela estava jogada às traças, né? Ela não tinha sustento nenhum, ela não tinha oportunidade nenhuma de ter uma vida digna. E essa senhora já havia perdido o seu marido e agora perdeu o seu único filho. E aí o terceiro encontro, né? O terceiro encontro nessa história, o encontro de duas pessoas que vão sofrer muito, ou que já estavam sofrendo, ou que iriam sofrer. Duas pessoas sofredoras, vamos dizer assim. Jesus, com certeza, poderia se identificar com a dor que esta viúva estava sentindo. Essa viúva estava sofrendo. E agora, como nós acabamos de falar, sozinha, numa sociedade que não tinha meios de cuidar das viúvas. Por isso que a igreja, no primeiro século, fez questão, um dos diferenciais notáveis da igreja, é que a igreja cuidava das suas viúvas, porque a cultura daquele mundo era totalmente diferente. A viúva não tinha uma maneira, não é, da sociedade de ser cuidada. Se ela tivesse filhos, os filhos cuidavam dela, como provavelmente aconteceu com Maria, né, mãe de Jesus. Seus filhos tomaram conta dela, principalmente Jesus. Mas esta viúva tinha somente um filho, e o filho tinha acabado de morrer. A sociedade não tinha como tomar conta dela. O que será que iria acontecer com ela? Jesus sentiu a dor desta viúva e fez algo, né? Ressuscitou o seu filho, para que, logicamente, além de toda a felicidade de tê-lo de volta, mas ela pudesse ter alguém para sustentá-la. Alguém está querendo falar algo? Eu ouvi alguma coisa aqui, mas não ficou muito claro para mim. Não, Alan, não, só Não? tinha o microfone aberto só. Ah, tá bom. Obrigado, Murilo. Nada. Então, 3 encontros que nós já vimos aqui, dos 4, né? Primeiro encontro, 2 multidões. Uma alegre indo para a cidade. Essa é a multidão com Jesus. A outra triste, indo para o cemitério. Esta é a multidão sem Jesus. O segundo encontro, 2 filhos únicos. Jesus, vivo, mas destinado a morrer. E o filho da viúva, morto, mas destinado a viver. O terceiro encontro,
duas pessoas sofredoras. Jesus, né, sofreu muito e iria sofrer muito ainda com a sua morte. Entendia a dor desta viúva. E do outro lado, a viúva, que seria condenada a uma vida de miséria, uma vida nas ruas, pedindo esmolas para sobreviver. E Jesus notou a sua dor, sentiu a sua dor e fez algo por ela. O quarto encontro. Dois inimigos. O quarto encontro. Jesus e a morte. Jesus e a morte. Jesus encontrou a morte, encarou a morte e venceu. Precisou somente falar. Olha que interessante isso aqui. O poder que Jesus tem, né? Jesus precisou somente falar. E nós vamos ver com os outros dois milagres de ressurreição a mesma coisa. Olha, Jesus multiplicar um pão e ressuscitar uma pessoa é a mesma coisa para ele. O poder é o mesmo. Olha que grande poder Jesus tem. Ele precisou somente falar. E aquele menino foi ressuscitado. E eu imagino a cena. Eu já falei para vocês que eu gosto de imaginar, né, a cena. Eu gosto de entrar dentro dessas cenas e imaginar o que está acontecendo. E eu fico imaginando aquele menino dentro daquele caixão, ou o que quer que fosse que eles estavam levando, né, aquele menino. Você vê muitas vezes nos países orientais ali, né, os países do Oriente Médio, quando uma pessoa morre, muitas vezes ela é enrolada em faixas, em lençóis e colocada em cima de uma maca, né? E a pessoa, então, é levada desta maneira para ser enterrada. Então, a gente tem o costume de colocar a pessoa dentro de um caixão, né? A gente não sabe muito bem como é que estava esta cena, mas eu imagino Jesus parando aquela multidão de pessoas que estavam levando o menino para ser enterrado no cemitério, falando com o menino, e o mais incrível agora, o menino sentou-se e começou a falar. Duas provas da ressurreição, né? Ele sentou, um morto não vai fazer isso, e começou a falar. O morto não vai fazer isso também, né? E eu fico imaginando essa cena fantástica. O que será que aquele menino falou para Jesus? O que será que aquele menino falou para sua mãe? Olha que coisa maravilhosa. Eu não sei de todo mundo que está aqui no nosso encontro hoje, mas talvez você esteja aqui hoje e você já perdeu um filho ou uma filha. A dor deve ser muito grande, não é mesmo? Talvez você conheça alguém, um parente, um amigo, talvez um irmão, uma irmã na igreja que perdeu um filho ou uma filha. Imagina a felicidade, que não dá nem para a gente descrever, né? Se esse filho ou essa filha ressuscitasse na frente de todas essas pessoas e falasse com esta mãe, com este pai, não seria uma coisa maravilhosa? Né? Olha só, o poder de Jesus,
aonde Jesus vai para satisfazer as nossas necessidades. Aquela viúva estava tão necessitada, e Jesus viajou 40 quilômetros de Cafarnaum até Naim, sem ser convidado, sem ser requisitado. Não sei por quê, mas eu penso que foi por causa dessa viúva, para trazer um conforto, satisfazer uma grande necessidade que ela tinha. Será que Jesus não tem poder para satisfazer a sua necessidade? A minha necessidade? Lógico que tem. Lógico que tem. Né? Além desse menino se sentar e falar, e a gente pode imaginar aqui o que será que ele falou, né? O que será que a sua mãe falou para ele? Além de tudo isso, o versículo 15 do nosso texto aqui de Lucas, capítulo 7, diz que Jesus restituiu esse menino à sua mãe. Pode ler alguém aí o versículo 15 mais uma vez, por favor? Vou ler, irmão. 15. E sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Obrigado, Cristina. Esse versículo, para mim, chama muito a atenção, né? Jesus restituiu esse menino à sua mãe. Isso me lembra que no dia final, quando Jesus voltar, nós também, se ainda estivermos vivos, seremos restituídos, reunidos com todos os nossos amados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versículos 13 a 18, ensina isso, né? Aqueles que estiverem vivos vão se reunir com todos aqueles que já foram, né? Os que já foram primeiro, depois os que estiverem vivos serão reunidos com todos. Acho que tem muito simbolismo aqui, muita aplicação a esta ressurreição deste filho, né? Para as nossas vidas. Bom, falei demais já, eu quero ouvir vocês aí, né? Quem que está com a mão levantada? Eu estou vendo aqui a Rosângela. Pode falar, Rosângela. Você está falando, eu também costumo viajar assim, nos livros. Eu lia muito aquele livro de Michel, eu lia toda a coleção, eu viajava, eu entrava na história. E eu estava pensando aqui que os apóstolos, naquele momento, também foi restituído com a ressurreição de Cristo, né? De, assim, imediato. Cristo morreu, ressuscitou e ele foi restituído aos apóstolos e para todos nós, né? Hoje também a gente vive na contramão da situação que vivemos hoje, porque são duas multidões, a guerra e nós cristãos, né? Nós corremos, nossa multidão, para Cristo, né? Cidade Santa, e eles, não sei, correm para o poder, é uma multidão que está na contramão da vontade de Cristo. São duas multidões. Bem diferente. Hoje nós temos a paz, eu tenho a paz, nós cristãos temos a paz, e a gente ora por uma paz que eles terão, mas não são verdadeiras, não são eternas. Não sei, é complicado orar pela paz do país, do mundo, não é uma paz verdadeira, né? A gente ora, mas a gente tem a paz. Eu oro assim, Senhor, como eu gostaria de transbordar essa paz para eles, né? Porque a paz deles a gente ora e não sei se a gente ora certo. É verdade, né, Rosângela? Verdade, né?
Você tem toda a razão. A palavra de Deus fala que somente Ele, né, pode trazer uma paz que excede todo conhecimento. A gente não consegue, né? Mas quem tem Cristo sente isso, né? Sente isso, né? É isso mesmo. Obrigado, Rosângela, pelo seu comentário. Muito bom. Quem mais? Alan, Sim, eu achei muito interessante o comentário da Rosângela, né? isso, Adriano. Dela fazer esse paralelo que Jesus foi restituído aos discípulos após sua morte. Isso eu achei Uhum, muito, muito interessante. E para arrematar o que ela falou, a gente tem essa diferença entre a paz como a ausência de guerra e uhum, também tem a questão da paz de espírito, né? uhum. Aquela paz, por exemplo, que Jesus teve quando estava no barco no meio da tempestade, né? Sim, Que ele chegou a dormir até, né? Estava descansando, ele, Senhor, Senhor, não está vendo aí a tempestade e tal? Então você tem a paz que ela pode acontecer até em meio às dificuldades, até em uhum, meio às turbulências, né? sim. E aí também tem a questão da paz como ausência de guerra, como nós pedimos em oração aí pela Ucrânia com a invasão aí a invasão russa, né? Uhum. Mas essa história aqui da viúva de Naim e do filho dela é muito, muito forte. E as lições são muito, muito importantes. Obrigada, Alan. Obrigado você, Adriana. Muito bom também. Gostei do que você falou aí sobre essa paz, né? A ausência de guerra e uma paz de espírito, não é isso mesmo? Que só quem está com Jesus consegue sentir, né? Obrigado, Adriana. Muito bem. Quem mais gostaria de falar alguma coisa, viu uma coisa diferente aqui nessa história? Viu? Boa noite para todos. O Alan é o Valdivino. Oi, Valdivino, boa noite. A paz, quando ele ressuscitou, onde ele chegava, a palavra dele é: a paz esteja com vocês. Sim, Se nós sim. não tivermos paz, nós vamos sofrer mais. Então, temos que ter paz, né? Obrigado, Confiança. Valdivino. Isso. Obrigado. Quando Jesus foi restituído, né, É. aos seus apóstolos, o que ele falou foi isso, né? A paz esteja com vocês. Isso mesmo. Obrigado por lembrar isso. Muito bom, né? Pedro. Oi, Alan. Alan, me diga uma coisa, é assim, que eu pude assim entender, que também eles ficaram muito espantados com, com essa ressurreição desse jovem, né? Porque eles não estavam vendo Jesus como Deus, né? Como um filho de Deus. Eles estavam vendo Jesus como um profeta, talvez assim como Elias, né? Que também Uhum, ressuscitou jovens, né? Então, isso deixou muito espantado naquele momento, né? uhum, Penso eu que, principalmente quando ele terminou de... a gente vê que o texto ele diz, uma hora diz que, em algumas traduções, diz que ele sentou-se, em outras diz que ele levantou-se, sentou-se e conversou com Cristo. Ele uhum. não conversou com outra pessoa, mas sim com Cristo, diretamente. E Cristo vai e passa para sua mãe. Mas, assim, o que mais me deixa pensar é que a multidão não via ele como Deus, mas sim como profeta. É isso mesmo? É assim, sim. Ah, inclusive, até os seus apóstolos, né, mais chegados, custaram para entender isso, não é? Quando a gente vai ver um pouco mais tarde, quando Jesus pergunta, né, o que as pessoas dizem quem eu sou, né? E aí diz, uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista, outros falam que é um profeta, né? E aí Jesus pergunta, mas e vocês? Está conversando ali com aquele grupinho, né, mais chegado. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, né? Tu és o Cristo, né? O Filho do Deus vivo.
E aí Jesus diz, né? Olha, não foi nem carne nem sangue que revelou isso para você, Pedro, mas foi o meu Pai que está nos céus, né? Até mesmo nessa época, eu penso que nem mesmo os apóstolos ali tinham uma noção de quem Jesus era de verdade, né? Vai custar a morte de Jesus e a sua ressurreição. O fator ali que vai mudar completamente a mudança de pensamento dos apóstolos é a ressurreição de Jesus. A partir desse momento, agora eles não têm mais dúvida de quem Jesus realmente era, né? De quem Jesus realmente é. Vamos colocar isso no presente, né? Ele continua sendo. E a partir daquele momento, a vida daqueles homens medrosos passaram a ser agora homens confiantes, sem medo nenhum, né? Então, você tem razão, sim, Pedro. A multidão não estava entendendo, mas também aqueles mais próximos de Jesus também não entendiam. E deve ter sido algo, assim, fantástico, né? Ver uma ressurreição. A gente não sabe se Jesus tinha feito alguma ressurreição antes. Nós achamos que essa aqui é a primeira que Jesus fez, e é a primeira que é mencionada com mais detalhes. Daqui a pouco nós vamos ver a ressurreição da filha de Jairo. Mas essa aqui aconteceu antes, né? E não temos relato de uma ressurreição feita por Jesus antes. Pode ser que ele tenha feito, porque como nós falamos, né, a Bíblia fala que Jesus fez vários milagres, mas não cita quais. Mas com certeza, independente se foi o primeiro ou não, ver uma pessoa que está morta sentar e começar a falar, eu não sei se eu tivesse no meio dessa multidão, se eu não corria para algum lugar não, viu? Né? Imagina que diferente, que surpresa acontecer algo assim. Obrigado, Pedro. Tá? Obrigado, Luiz Nonati. Boa noite a todos, sou eu, Alan. Oi, aqui, você disse que o que pode perceber aqui também, né? Uhum. No versículo 16, eu vejo, assim, uma mudança de pensamento diante desse acontecimento que Jesus fez. Uhum. Trouxe temor e glórias para Deus, né? Dessas pessoas, né? As pessoas, por ter visto o feito de Jesus, começou a temer e glorificar a Deus, né? Isso, obrigado, Nath. Muito bem visto aí, né? Aquilo que o Pedro estava falando, provavelmente antes, elas estavam completamente sem entendimento. Agora estão glorificando a Deus, né? Com certeza. Obrigado. Um ótimo ponto aí, tá? Com relação a isso que aconteceu. Tem mais alguém que está com a mão levantada aqui, aparecendo para mim, mas não aparece o nome. Sou eu, Antônio Custódio, da Miro Gouveia. Pode falar, Antônio. Aparece só a sua mãozinha aqui, mas não fala quem é. Eu vejo algo incrível até nos dias de hoje. Quantas pessoas estão carentes de Deus, né, de salvação, e não repara, não vê o grande amor que Jesus está fazendo ainda para salvá-lo. Né? E quando nós vamos a Ele, ele não crê. Quando nós mostramos na Bíblia a ressurreição, as curas, ainda ficam em dúvida. É isso que eu fico triste. Sim. Mas, no mesmo tempo, eu fico feliz que estou fazendo a minha parte, de mostrar Jesus para eles. Verdade. É isso que me alegra. Com certeza, né? Lembra que o poder de conversão não é nosso, né? O poder de conversão está na palavra, está em Jesus.
né? O livro de Atos, lá no capítulo 2, fala que Deus acrescentava aquelas pessoas à sua igreja, né? Nós somos os instrumentos, a nossa função é como você falou, é falar. Isso nós não podemos deixar de fazer, né? Mas é Deus quem vai acrescentar, e a palavra, através do Espírito Santo, é que vai converter aquela pessoa, né? Obrigado, Antônio. Muito bem, né? Mais alguém para a gente fazer o nosso término? Oi, Rosângela, estou com a mãozinha levantada de novo. Quem que é? Não estou conseguindo ver. Rosângela, está ouvindo? Oi, Rosângela, pode falar sim. Então, eu estava pensando de novo, né? Você mandou viajar na história, eu sou obediente. Então, eu fico imaginando a união Cristo estava vindo com a multidão que estava vindo de um milagre. E ele encontra uma outra multidão onde ele faz outro milagre. Então, unida-se a multidão. Eu creio assim, é a testificação para nós hoje dos milagres de Cristo. Se Cristo apareceu, ressuscitou para mais de 500 pessoas, apareceu, e os milagres dele foi muito maior, muito mais pessoas viram, né? Então, eu acho que isso aqui é uma das testificações que a gente pode pregar para os incrédulos, por exemplo, né? Muito bom, obrigado, muito bom aí, Rosângela. Olha, tem mais duas pessoas que querem falar, a Romilda e o Orlando. E aí nós vamos terminar, então, eu vou fazer essa parte final e nós vamos orar, tá? Eu sei que tem muita gente que quer falar, mas o nosso tempo é muito rápido, né? Então, Romilda, por favor, depois o Orlando, e aí nós vamos fazer o término aqui hoje à noite. Pois não, Romilda? Então, Alan, o que eu percebo que em João 20, no versículo 31, fala o seguinte: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenha vida em seu nome. Né? Então, todos esses milagres aí, eles foram escritos na Bíblia pelos evangelhos, né? Justamente para que a gente consiga ver que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo nele, a gente tenha vida eterna em seu nome, né? Isso mesmo, perfeito, né? João, no final ali do seu evangelho, fala exatamente isso, né? Muito bom, obrigado, Romildo, muito bom. Orlando, pois não? Orlando, veja se seu microfone está aberto. Boa noite, irmãos. Boa noite. Eu vendo a passagem aqui, eu senti uma questão que acredito que muitas situações no Evangelho, assim, eu fico imaginando Jesus, ele não chegou assim, eu vou chegar aqui, vou fazer uma situação, vou planejar, aí eu vou ressuscitar fulano, Beltrano e Cicrano, ou curar fulano e Beltrano e Cicrano. Eu acho que a situação é assim, as pessoas se dispunham, em muitas cenas lá, se dispunham em situações assim que nem a mulher que ia curar, que estava no fluxo de sangue, ela estava naquela condição sofrendo. E quando ela tocou, porque ela sabia que ele tinha aquilo que ela precisava, ela procurou em Jesus essa cura, esse alívio, né? Porque talvez tem gente que estava ali, ou para comer o pão, ou para comer o peixe, ou porque não tinha o que fazer, ou pegar a filha, como pessoa, filho, vou ficar na fila aqui, mas não sabia o que está acontecendo. Não tinha um propósito. Mas as pessoas chegaram lá, como aquele cara que estava paralítico, chegaram para umas amigas, jogaram lá, eles olhou lá, não, peraí, não consigo chegar lá para me curar lá naquela fonte lá. Aí Jesus viu aquela situação, foi lá, levantei. Então, o que é interessante, ele como Deus, na condição humana, ele não conseguia estar naquela situação física, ele não podia ser onipotente, onipresente. Ele estava físico, limitado naquele ponto ali, naquela situação. A pessoa chegava a ele, e as pessoas se curavam e falavam assim, não é eu que te curei, a tua fé te curou. A fé te curou. Então, o que eu estou trazendo isso para os nossos dias de hoje é que Jesus continua curando as pessoas. Mas, para isso, você tem que ter a humildade, se contristar e chegar, não eu quero ser um curioso para ir no templo,
ou entender mais de teologia, não. Eu realmente tenho carência de ser curado, né? Curado por Deus, né? E isso continua hoje. E Deus está aí, Jesus está continuando fazendo milagre de curar as pessoas, né? Mas assim, é necessário que você se ponha, que você vai, como ela está, sentiu, ela viu aquela condição. Pô, a mulher, como eu falou no começo, das viúvas, a igreja cuida das viúvas. Falou, agora eu vou ter que ficar pela igreja, porque meu filho, que é o único filho que eu tenho, que sou eu não tenho marido, vou depender da igreja. Não que era ruim, mas melhor você estar com uma pessoa querida, que o filho fosse depois, que ela fosse assim, antes do filho dela, e não o filho primeiro, né? Sim. Então, era muito dolorida, tipo assim, acho que ela pensou, e agora? Sem marido, sem filho, e como era a igreja naquela época? Será que a igreja tinha essa capacidade realmente de cuidar, amparar ela? Essa igreja estava se construindo, aquela momento estava se construindo a igreja. A igreja, na verdade, na época, que era a sinagoga, os caras só estavam pegando dinheiro e pensando no seu bem próprio. A igreja estava instituída, não foi instituída ainda, Jesus não tinha morrido. Então, era meio louco, talvez, do que passava na cabeça. Jesus sentia, tinha essa percepção. Isso, então, acho isso que, mesmo. para mim, a lição é que Jesus continua vivo, ele está vivo. Só que a questão de ele curar é se você se humilha e você entende que, olha, eu estou doente e a minha cura, eu vou fazer tudo para chegar nele, que eu sei que se eu tocar nele, acreditar nele, eu vou ficar curado, né? Então, é isso que eu senti nessa passagem, né? Obrigado, Orlando. Muito bom ouvir e ver você, né? Pela voz aí, eu sei que é o Orlando lá de Louveira, né? Eu não estou conseguindo te ver, mas é muito bom ter você aí conosco aí, Orlando. Muito bom, né? Isso mesmo. Você falou muito bem e, no fim, você lembrou aí, muito correto, que a igreja não tinha começado ainda, né? Então, aquela viúva tinha perdido o marido, tinha perdido o filho e não tinha ninguém para ajudá-la, nem a igreja, porque a igreja não tinha sido estabelecida ainda. Então, ela estava fadada aí a viver na miséria, né? Então, olha só a compaixão de Jesus, né? Muito bom. Obrigado aí por todos os comentários. Eu sei que provavelmente tem mais gente que quer falar, mas o nosso tempo já passou, né? Vamos lembrar, então, nessa história, né, desses 4 encontros, as 2 multidões, e nós fazemos parte de uma delas, né? Se estamos com Jesus, alegres, indo em direção a uma cidade celestial. Se estamos sem Jesus, tristes, indo em direção ao cemitério. O segundo encontro dos 2 filhos únicos, né? Jesus, vivo, mas destinado a morrer, e o filho da viúva morto, mas destinado a viver de novo. Terceiro encontro, 2 pessoas com muito sofrimento, Jesus e aquela viúva. E Jesus conhecia o sofrimento dela e sentiu compaixão, né? Fez algo por aquela viúva. E o quarto encontro, 2 inimigos, Jesus e a morte. E Jesus venceu a morte, né? A compaixão de Jesus por todos nós, o amor de Jesus por todos nós, né? Que Deus abençoe a todos nós a estudarmos esses milagres com essa ótica, né? O milagre a gente já conhece, mas vamos aplicar isso para as nossas vidas hoje, tá bom? Muito obrigado aí a todos os comentários, muito bom, enriquece demais a aula, eu marco muita coisa aqui, o meu esboço quase que fica 2 ou 3 vezes maior do que o que eu tenho aqui depois dos comentários que vocês fazem. Então, me ajuda muito também nos comentários. Vamos terminar orando. Eu vou pedir ao nosso irmão Marquinhos lá de Araçoiaba da Serra, né? Marquinhos, você está com uma conexão boa para dirigir uma oração final? Dá para escutar bem? Dá para escutar sim, Marquinhos, tá? Vamos então terminar hoje à noite. Marquinhos vai orar e aí nós terminamos o nosso estudo hoje à noite, então. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Graças te damos, Pai, pelo teu amor, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade e nesta noite nós tirarmos esse momento para aprendermos um pouco mais da tua palavra, Pai. Obrigado pela vida do Alan, Pai, que se dispõe a estar nos ensinando, Pai. Pai, muito obrigado pela lição que nós aprendemos desse funeral, Pai, onde esse jovem foi abençoado para abençoar a sua mãe, e que nós possamos olhar que Jesus nos abençoa para que nós possamos também abençoar outras pessoas, Pai. Nos ajuda, Pai, nos fortalece para nós sermos uma bênção na vida de outras pessoas também, Pai. É o que nós pedimos, oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.